Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 28 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 56. Tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Jesus sabia muito bem o que o esperava em Jerusalém: a cruz, a morte. Jesus não foge, não desvia o caminho, não se distrai, mas, recolhendo todas as suas forças, toma a firme decisão de ir ao encontro do martírio. Nada pode tirá-lo desse objetivo, que é de salvação e não de destruição. Quanto essa atitude nos ensina: fazer o bem, logo, com firmeza, custe o que custar. Fazer a vontade de Deus, sem hesitar, sem ter medo do sacrifício. Jesus nos capacita a essa firmeza, que não conhece vacilo nem traição. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar a hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandamos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para o outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. São Lucas sabe muito bem o que isso significa e introduz o trecho com estas palavras: estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Jesus, bem decidido, sem hesitar, com firmeza, com atitude e determinação, toma firmemente o caminho para o Calvário de Jerusalém, onde será desprezado, ofendido, humilhado, julgado, condenado, crucificado e morto pelos sumos sacerdotes, os anciãos, os romanos, enfim, pelo príncipe desse mundo, o diabo. Jesus sabe muito bem isso, mas recolhendo as suas forças se concentra com determinação no ponto supremo do seu amor, o sacrifício do Gólgota. Quanto essa atitude ensina para cada um de nós. Acontece às vezes que colocamos a nossa fé à margem da nossa vida, quase como que um acessório que usamos quando nos sentimos tristes, em dificuldade ou apuros. Acontece que o centro da nossa vida seja o trabalho, o dinheiro, o estudo, a carreira, a luta do dia a dia. Tudo fora que Deus. Onde está Deus? Quem é para nós Deus? Como estamos tomando a firme decisão de fazer a vontade de Deus, custe o que custar, até o martírio? Jesus mostra com sua atitude quanto seja importante realizar o plano de Deus em nossa vida. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser condenado e morto pelos anciãos. Jesus tem consciência clara de sua missão e ninguém o tira do foco. Nada o atrapalha, nem a rejeição dos samaritanos, nem o receio dos apóstolos, nem o medo humano da morte. Jesus se foca com firme determinação na realização da sua missão na vontade do Pai.
Não há como levar a cabo a obra que Deus nos confia, deixando Deus de lado, à margem da nossa vida, ocupando-se dele somente quando dá, quando sobra tempo. Ou Deus é o centro verdadeiro, real, concreto da nossa vida, ou não é Deus. Se Jesus não for o pivô, o eixo fundamental ao redor do qual gira a nossa vida, nunca teremos a força de seguir a nossa vocação. Esse foco claro e firme de Jesus se traduz em uma caminhada rumo ao Calvário, uma caminhada de 150 quilômetros, da Galiléia para Jerusalém. O que Jesus terá pensado nesse percurso? Quantas vezes terá vencido o medo e a tentação de desistir? Mas imagine se Jesus tivesse fugido da cruz, como teria acontecido a nossa salvação? É bom lembrar que Jesus era homem igual a nós e chegou a isso com os recursos que cada um de nós tem e não com poderes particulares. Isso significa que se ele conseguiu ser fiel até o fim, nós também podemos ser. Quem diz sou fraco e se concede escapatórias e fugas, esquece que Jesus o salvou e o capacitou. Você é fraco só se você quer, porque Jesus te oferece a sua força e determinação. De outra forma, como os mártires teriam tido a força de dar a vida? Pense um pouco em quanto tempo Jesus tinha para fugir, para mudar de ideia. E ao invés não, um passo após o outro, com o pé firme na caminhada, Jesus prossegue rumo à realização dolorosa de sua missão. Que isso ensine a nós também a fazer o que devemos fazer, logo, com determinação, com garra, com firmeza, bem focados no fim último que devemos alcançar. Repetimos, irmãos, os santos, os mártires, são nossos mestres nisso. A história da Igreja, do passado e atual, está cheia de exemplos de coragem inacreditável, de fé diante do martírio, demonstrada até por crianças e adolescentes que preferiram a morte ao trair a fé, como é o exemplo do nosso São José Sanches, adolescente, que morreu torturado gritando Viva Cristo Rei! Não tenhamos medo de nos entregar a Deus com total determinação e vamos ouvir novamente a palavra que hoje Deus nos doa. Vamos ler novamente esse importante trecho. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar a hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandamos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para o outro povoado. Continuemos a meditação desta palavra, anotando as frases que mais nos tocam.
Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito que nos ajude a tomar decididamente o caminho da nossa vocação. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como poderemos colocar em prática este nosso propósito. Jesus tomou a firme decisão. Paz e alegria a todos. De fazer a vontade de Deus. Paz e alegria a todos. Há um horizonte para alcançar, há um oceano para navegar, com lutas e perdas, com dores e cruz. Este horizonte parece longe, mas para alcançar preciso entrar no mar e avançar cada dia, determinada decisão. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Crucificado, amar Jesus, há um horizonte pra conquistar. Tenho pra mim que os sofrimentos da presente vida não tem proporção com a glória futura
os santos já viram.